TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 10 de julho. E nesta edição, vereadoras CEP denunciam falta de proteína em merenda escolar em Petrópolis. Vacina gratuita para cães e gatos chega a Petrópolis neste sábado. Vale das Videiras tem programação cultural neste fim de semana. E o diálogo com o objetivo de destacar os resultados da 37ª Bauerfest. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta sexta-feira, aqui em Petrópolis, e é claro, encerrando mais uma semana útil. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje com uma notícia preocupante. A crise da alimentação em Petrópolis não atingiu apenas o Hospital Alcides Carneiro, como a nossa equipe trouxe na edição de ontem. A crise se estende para outros equipamentos, como aponta uma denúncia da vereadora Júlia Casamasso e do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Petrópolis sobre a situação da merenda em várias unidades da rede municipal de ensino. Segundo a denúncia, a única proteína disponível é o ovo, e ainda assim em quantidade insuficiente. Em muitas unidades, não há leite e também faltam produtos de limpeza. Fizemos algumas fiscalizações essa semana e as denúncias se confirmaram que estavam faltando itens relacionados à alimentação escolar, principalmente o leite e a proteína do gênero carne. Segundo a denúncia da vereadora Júlia Casamasso e do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Petrópolis, o CEP, as escolas da rede municipal enfrentam escassez de alimentos com ovos como única proteína disponível e em quantidade insuficiente, além da falta de leite e produtos de limpeza. O cenário atual já se repetiu. Em 2025, o município enfrentou uma crise na merenda, quando foram gastos recursos insuficientes para atender a demanda, e os estoques de alimentos chegaram ao limite. A escassez atingiu diretamente as escolas e faltaram produtos básicos, como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, essencial para a alimentação de crianças menores. Oficiamos a Prefeitura, a Secretaria de Educação, exigindo o reabastecimento imediato, e hoje tivemos a notícia de que alguns SEIs vão receber o leite. De acordo com o Conselho de Alimentação Escolar, seriam necessários aproximadamente 20 milhões de reais para quitar as dívidas e garantir o fornecimento até dezembro, mas a Prefeitura abriu apenas um crédito suplementar de pouco mais de 2 milhões de reais. Na ocasião, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interveio na situação, recomendando que a Prefeitura regularizasse em até 24 horas após ser notificada o fornecimento da alimentação escolar. A recomendação estabelecia ainda que o município deveria garantir a continuidade do abastecimento e alterar a proposta de lei orçamentária para 2026, prevendo recursos suficientes para atender a demanda. Caso a Prefeitura não cumprisse a recomendação, poderia ser alvo de uma ação civil pública. A gente vai seguir acompanhando de perto para saber se todos vão receber. Tem aula até segunda-feira, depois entra o recesso. A gente também vai cobrar o reabastecimento antes da volta às aulas. A Secretaria de Educação de Petrópolis informou que acompanha diariamente o abastecimento das unidades da rede municipal e que oscilações pontuais podem acontecer em razão da logística de entrega dos gêneros alimentícios e, sempre que necessário, a equipe atua para ajustar rotas, reorganizar entregas e remanejar alimentos. A pasta ressaltou que, por ser a última semana de aula, as escolas também não podem manter estoques de proteína durante o recesso de férias escolares. Sobre os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Secretaria de Educação esclareceu que os valores são destinados exclusivamente à alimentação escolar e aplicados na compra de gêneros para os alunos da rede municipal. No entanto, os repasses federais sozinhos não são suficientes para atender toda a demanda, sendo necessária a complementação com recursos próprios do município. A Secretaria reforçou ainda que garante a continuidade da alimentação escolar nas unidades municipais sem intercorrências até o final do ano letivo.
E agora, mudando de assunto, nós vamos falar de cultura. Isso porque o Vale das Videiras, em Petrópolis, possui uma ampla programação neste fim de semana. Entre as atrações estão a abertura do segundo Festival de Fotografia Revelações do Vale, que neste ano possui a temática Fotografia Caipira e tem exibição em um restaurante da região. Além disso, acontece neste sábado a tradicional Festa Junina do Bairro, na Arena do Vale das Videiras. Começa nesta sexta-feira, dia 10 de julho, às 5 horas da tarde, a segunda edição da exposição Revelações do Vale, que desta vez possui o tema Foto Caipira. E é uma exposição incrível, com olhares muito peculiares, assim, fantásticos sobre o Vale das Videiras. Para quem conhece o Vale, a gente tem essa atmosfera rural, é uma área urbana, então ela tem esse misto, tem uma atmosfera bem caipira, bem rural, assim, que é fantástica, bucólica. Nesta segunda edição da exposição, o número de artistas dobrou em relação a 2025. Obras de mais de 40 fotógrafos serão exibidas na exposição no restaurante Galpão Caipira. Na primeira edição a gente teve cerca de 20 expositores, né? E as pessoas se sentiram muito representadas, todo mundo ficou muito feliz com a montagem, acho que foi uma realização a primeira, e aí isso chamou muita gente para essa segunda edição, que a gente tem quase 50 pessoas participando dessa mostra. A exposição é gratuita, aberta ao público e fica disponível entre o dia 10 de julho até o dia 26. Funciona de quinta a domingo, no horário do restaurante Galpão Caipira. Então, quem quiser pode seguir nas redes, buscar essas informações com o horário de funcionamento. É um lugar muito aconchegante, muito interessante. Vai ser um prazer enorme contar com a presença de vocês. A data da abertura não é uma coincidência. De acordo com os organizadores, ela foi escolhida para prestigiar a tradicional Festa Junina do Vale das Videiras, que está marcada para o sábado, dia 11 de julho. A gente tem uma tradicional Festa Junina que acontece a partir de sábado, além da nossa feira local, que acontece todo sábado. Então, é um final de semana de muita celebração e de muito encontro, rodeado de cultura, rodeado de arte, dessas imagens incríveis, de gente bacana. A festa junina acontece na Arena Vale das Videiras e os ingressos para participação podem ser comprados no local da festa. Mais informações estão disponíveis no Instagram Ama Vale Videiras. Só venham, porque o Vale das Videiras é um lugar maravilhoso de se conhecer. É um pouquinho longe do centro, mas vale muito a visita. E aproveitando que nós estamos falando de regiões de Petrópolis que são mais afastadas do centro da cidade, nós vamos destacar Pedro do Rio. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis está avançando na implantação da estação de tratamento de chorume no antigo aterro da região. Nós vamos acompanhar agora 2 vídeos publicados nas redes da Condep e do prefeito Ingo Rames, justamente sobre a instalação desse aparelho na localidade. A Prefeitura de Petrópolis está dando mais um passo importante na preservação do meio ambiente. Em parceria com a Associação Triqueta, por meio da Condep, está sendo implementado uma estação de tratamento de chorume, aqui em Pedro do Rio. A iniciativa visa tratar esse chorume que já existe no local e também aqueles que são gerados pela decomposição natural dos resíduos. Hoje, apesar do nosso aterro de resíduos sólidos estar desativado desde 2017, existe uma produção de chorume de 22 metros cúbicos por dia. Com a chegada da estação de tratamento, que vai ser exatamente aqui no aterro, isso vai facilitar muito economicamente e para os aspectos ambientais também. O chorume gerado em todo o aterro vem para uma estação elevatória que transfere para um pulmão que abastece a nossa torre de oxidação. Então gera água limpa após a oxidação. Então esse é um processo inédito, é o primeiro local que está sendo implantado com toda a linha é Petrópolis. A implantação da estação será realizada sem custos diretos para o município e representa mais um investimento da Prefeitura de Petrópolis em soluções sustentáveis, fortalecendo a gestão ambiental e a preservação dos recursos naturais da cidade. E as mulheres de Petrópolis que já possuem mamografias agendadas pela Rede Municipal de Saúde vão passar a contar com uma nova opção de atendimento na Carreta da Saúde da Mulher. Desta vez, o veículo de atendimento está instalado na unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui do centro da cidade. Aqui, e vamos acompanhar mais informações justamente sobre esse novo tipo de atendimento que está momentaneamente ali na UPA. Tratamento do chorume. Estou aqui hoje com o seu Anfrimar, parceiro aqui do nosso município, da empresa Triqueta, que está fazendo um convênio com a Condep, com o
a gente teve um pequeno errinho, agora sim vamos acompanhar justamente essa matéria falando sobre a carreta de atendimentos, carreta de mamografia que está instalada aqui em Petrópolis. A unidade vai permanecer em Petrópolis até o dia 18 de julho e vai ter datas de funcionamento estendidas, com o exame também nos sábados, dias 11 e 18, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A medida busca facilitar o acesso de pacientes que trabalham durante a semana e agilizar o cronograma dos atendimentos. Porém, é importante destacar que o atendimento aos sábados será exclusivo para mamografias previamente agendadas pela regulação da Secretaria de Saúde da cidade, e não vai acontecer atendimento por chegada ou encaixe na grade de horários. Já durante a semana, a carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, realizando cerca de 80 atendimentos diários entre consultas, exames preventivos para o câncer de mama e do colo de útero, mamografias, ultrassonografias de mama, pélvica e transvaginal e, quando houver indicação médica, biópsias. E agora nós vamos para um tópico diferente. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, publicou um outro vídeo nas redes sociais falando sobre rotas alternativas aqui na Cidade Imperial. Vamos conferir. Cara, tu sabia que agora no Instagram da CPTrans tem destaques exclusivos com rotas alternativas? São alguns caminhos já conhecidos e outros nem tanto pelos petropolitanos que vão ajudar você a fugir dos pontos críticos em horário de pico. Todas essas rotas foram gravadas pelos nossos agentes e reunidas em um só lugar para que você conheça novos caminhos de uma forma rápida e prática. Para acessar é simples. Você entra no Instagram da CPTrans, abre o perfil e clica no destaque Rotas Alternativas. Ó, essa daqui eu não conhecia. Tô te falando. E você, comenta aqui qual outra rota tem que entrar no nosso destaque e compartilha esse vídeo com todo mundo. Como vocês podem acompanhar aqui, ó, cptrans.petrópolis, todas as pessoas podem entrar lá, podem acompanhar, conferir justamente essas rotas que já estão disponíveis. E caso você tenha uma sugestão, só entrar justamente nesse vídeo que a gente acabou de rodar para dar sugestão, porque, quem sabe, a Prefeitura e a CPTrans não colocam também no destaque. E, é claro, essas rotas alternativas são muito importantes aqui para a cidade, que a gente sabe que tem um problema de trânsito e a gente pode ter a solução justamente por meio dessas rotas. Mas com esse assunto encerrado, vamos agora para o nosso Correio Político. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis pediu à Justiça o fim da obrigação de fornecer material escolar para cerca de 35 mil alunos da rede municipal de ensino. Nas alegações finais apresentadas na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o município sustenta que não possui obrigação legal de distribuir os kits escolares de forma universal e afirma que a despesa estimada em mais de 24 milhões de reais é incompatível com a situação financeira atual da administração. O fornecimento de material escolar para os 35 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis é alvo de uma disputa judicial desde 2025. Em janeiro deste ano, a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso determinou que a Prefeitura comprovasse a aquisição dos materiais para o ano letivo de 2026, sob pena de uma multa para o prefeito Ingo Rames e para a secretária de Educação. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que argumenta que a ausência dos kits viola o direito constitucional à educação e compromete as condições mínimas para o ensino na rede pública. Na nova manifestação, a Procuradoria-Geral do município afirma que a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não estabelecem uma obrigação imediata e incondicional de fornecimento de material escolar, sustentando que esse tipo de política pública depende de uma dotação orçamentária específica e de uma fonte de custeio previamente definida. Segundo a petição, a Lei Orçamentária Anual de 2026 não reservou recursos para essa finalidade, e obrigar o município a assumir a despesa representaria uma infração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Como um dos principais argumentos, a Prefeitura cita o decreto de calamidade financeira em vigor desde 2025. A administração afirma que herdou um elevado volume de dívidas e que, diante da escassez de recursos, precisou priorizar despesas consideradas essenciais, como o pagamento de professores, funcionamento das escolas e merenda escolar. Na petição, o município afirma que não quer deixar de fornecer o material, mas que não tem verba para fornecer.
A Procuradoria do município também utiliza como fundamento o histórico um projeto aprovado pela Câmara Municipal em 2025 que tornava a prefeitura responsável pelo fornecimento integral do material escolar. O texto foi vetado pelo Executivo sob a justificativa de ausência de uma fonte de custeio. Teve o veto mantido pelos vereadores e acabou arquivado. Segundo a prefeitura, esse episódio demonstra que o próprio Legislativo reconheceu a impossibilidade financeira de criar a obrigação. Outro ponto levantado pelo município é que o cronograma de adesão a uma ata de registro de preços apresentado anteriormente durante o processo não representa um reconhecimento da obrigação de fornecer os kits. A prefeitura afirma que se trata apenas de um planejamento administrativo, condicionado à existência de recursos financeiros, e pede que a Justiça não transforme esse cronograma em uma obrigação judicial sujeita a multas e prazos. Ao final da manifestação, o município requer que a ação civil pública seja julgada totalmente improcedente, reconhecendo a inexistência de uma obrigação legal incondicional para o fornecimento dos materiais. Como pedido subsidiário, a Prefeitura de Petrópolis solicita que, caso a Justiça entenda por manter alguma determinação, apenas homologue o cronograma já apresentado, sem impor multas diárias ou outras medidas coercitivas. E para finalizar o nosso Correio Político de hoje e também a parte de notícias petropolitanas, a cidade de Petrópolis passa a contar oficialmente com um banco de sementes nativas. A nova lei de autoria da vereadora Júlia Casamasso cria uma estrutura permanente para armazenar e distribuir sementes de espécies da Mata Atlântica com foco na preservação da biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e incentivo à educação ambiental. O Banco de Sementes ficará vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e vai reunir espécies nativas da região para apoiar ações de reflorestamento, agricultura sustentável e projetos de conservação. A iniciativa também pretende fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas do município. Além de preservar espécies da flora, a proposta busca ampliar o acesso às sementes para escolas, agricultores familiares, órgãos ambientais e organizações da sociedade civil, incentivando a participação da comunidade na recuperação dos ecossistemas. A legislação também prevê a realização de campanhas educativas, oficinas e atividades de conscientização ambiental. Outro ponto é a possibilidade de parcerias com universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de estudos e o aprimoramento das técnicas de manejo e cultivo das espécies. O projeto de lei que cria o Banco das Sementes Nativas, ele visa justamente proteger, preservar as áreas de mata nativa, de mata atlântica, os topos de morro, que precisam desse olhar e precisam de fato da preservação ambiental. O banco reunirá sementes de árvores nativas, como jequitibá rosa, ipês, pau-brasil, embaúba e palmeira jussara, além de frutíferas como pitanga, jabuticaba, araçá, cambuci e uvaia. Também farão parte do acervo espécies utilizadas na recuperação ambiental, como ingá, aroeira e capixingui, contribuindo para a restauração da Mata Atlântica e a preservação da natureza de Petrópolis. A gente segue aqui aberto à discussão dentro do Legislativo para aprimorar a lei e para conseguir aprovar mais iniciativas como essa. E vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades,
Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo para o fim de semana. E olha só, gente, eu adianto aqui que vamos ter uma previsão diferente para o sábado e o domingo aqui na região serrana. No sábado o dia vai ser de sol e já no domingo temos previsão de chuva. Na região centro-sul do estado, o tempo já vai estar bem parecido nos 2 dias, também sem chuva. Mas vamos agora para a previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, o sábado vai ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu. E à noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 23 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol com muitas nuvens, e além disso, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para o sábado é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite vai ser de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. O domingo começa com sol e as nuvens vão aparecendo ao longo da manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva, mas nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus.
Aqui em Petrópolis, o fim de semana vai ser bem parecido. A previsão do tempo para o sábado é de sol o dia todo e sem nuvens no céu. E à noite também de tempo aberto, sem nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. O domingo vai ser de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá, como eu adiantei, não temos previsão de chuva para nenhum dos 2 dias. Em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para o sábado é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite também vai ser de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. O domingo vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite o céu vai estar com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Em Três Rios, a previsão do tempo para o sábado é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, aquele famoso russo, e à noite de céu limpo. Nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. O domingo vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas vão estar ainda mais altas, com os termômetros variando entre 14 e 29 graus. E essa foi a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo deixou muitos torcedores com um sentimento de vazio. A chamada ressaca emocional é uma reação natural do cérebro após períodos de grande envolvimento e quebras de estatística, de expectativa também. A nossa equipe entrevistou um especialista que explicou o porquê disso acontecer e quais são os possíveis sinais dessa condição. Respeitamos a rua, tentamos fazer animado, né? Ficar animado, o Brasil ficou todo mundo animado, pensando que o Brasil ia chegar até as finais. Mas essa derrota aí, todo mundo ficou meio triste, aborrecido, né? Porque é chato, né? Durante grandes eventos como a Copa do Mundo, o cérebro libera substâncias ligadas à sensação de prazer e recompensa, como dopamina, adrenalina e endorfinas. Quando a competição termina, esses níveis voltam ao normal e o organismo pode sentir uma queda de energia e entusiasmo. Entre os sintomas mais comuns estão desânimo, dificuldade de concentração, irritabilidade e saudade da rotina criada durante o torneio. A boa notícia é que esse sentimento costuma ser passageiro. O importante é entender que a volta à rotina faz parte do processo e que pequenas mudanças podem ajudar a recuperar o equilíbrio emocional. Mas é importante a gente ter em mente que esses momentos podem ser mantidos, esses eventos sociais não precisam acabar juntamente com a Copa, né? A gente pode continuar alimentando e fortalecendo essas relações mesmo sem a Copa. Para quem gosta de futebol, daqui a pouco tem o retorno do Brasileirão aí, né? Então pode se reunir com os amigos, eventualmente, para assistir um jogo de time. Crianças e adolescentes também podem sentir o impacto da chamada ressaca emocional, já que ainda estão em desenvolvimento. Nesse caso, a orientação é acolher os sentimentos, retomar a rotina de forma gradual, fortalecer os vínculos familiares e incentivar novas atividades para facilitar essa transição. Fica também aí a obrigação deles, né, a responsabilidade de acolher essa criança, esse adolescente, orientá-la, né, de que isso acontece, né, que é um processo natural aí e que daqui a pouco a gente tem uma nova Copa também, e que isso é completamente normal e que faz parte, né? Mas o importante mesmo é esse acolhimento da criança, né? De validar esses sentimentos que ela está tendo nesse momento. Os especialistas alertam que sentir tristeza por alguns dias é considerado normal. No entanto, quando o desânimo persiste por semanas, interfere no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais e vem acompanhado de alterações do sono, no apetite ou da perda de interesse por atividades antes prazerosas, é importante procurar ajuda profissional. E para muitos torcedores, a eliminação do Brasil ainda é difícil de digerir. Muito pau da vida, eu esperava mais deles, não jogaram nada, já não ia ganhar mesmo, mas esperava passar pelo menos nessa fase.
muito triste. Mas a Copa do Mundo continua e para muitos torcedores, os próximos jogos ainda serão um bom motivo para reunir amigos e acompanhar o torneio. Enquanto isso, já que o Brasil ficou pelo caminho, o que resta é escolher um novo favorito e continuar torcendo. Afinal, mais do que o resultado, o esporte também é sobre emoção, convivência e a paixão pelo futebol. Torcer para a França porque é o melhor time da Copa, né? A França e a Argentina, então vamos ver. Eu acho que a França leva essa. Gente, com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois você acompanha uma entrevista inédita com o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, falando justamente sobre os resultados da Bauerfest 2026. Vamos lá. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds.
Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Então estamos de volta com mais um Correio Petropolitano Debate e hoje viemos falar sobre Bauerfest. Isso porque, é claro, a festividade alemã já acabou, mas nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados dessa 37ª edição realizada nesse ano de 2026. E para isso, nós estamos aqui ao vivo com o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, que veio justamente conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Ney? Seja bem-vindo. Tudo bem, Hugo. Prazer retornar aqui. Um prazer te receber aqui mais uma vez. É sempre um prazer falar sobre turismo, sobre essas grandes festividades e, é claro, a Bauerfest é a maior de todas. Sim. E nós já tivemos alguns resultados expressivos nessa 37ª edição, não é mesmo, Ney? Verdade, verdade. Tivemos bons resultados. Procuramos, como eu já tinha falado anteriormente, em outras entrevistas, né, a gente procurou fazer um levantamento do máximo possível, né, de todos os dados do que ocorreu no ano passado, para que a gente pudesse tentar corrigir, tentar melhorar cada vez mais a festa. E, claro, o resultado vem nos números positivos, né? E as expectativas foram superadas com muito trabalho. Aproveitar aqui para agradecer toda a equipe da Secretaria de Turismo, que se empenhou muito, né? Desde o início do ano praticamente, que a gente vem trabalhando a organização da festa, por toda a sua dimensão, por todo o seu tamanho. E, claro, sempre na expectativa de que esses números venham ser positivos, superando cada ano, porque isso traz um bom resultado para o turismo, para a economia da cidade. Perfeito. Inclusive, falando justamente sobre a nossa outra entrevista, justamente sobre a Bauerfest, naquela véspera do início da festividade, nós destacamos um pouco o número de ônibus e vans de turismo que chegaram aqui na cidade, que na época eram cerca de 400 naquele primeiro fim de semana. E os dados dos 2 fins de semana seguintes mostram que a gente teve um aumento, não é mesmo? É verdade. Nós tivemos na primeira semana cerca de 400 ônibus. Depois, na segunda semana, não aumentou conforme nós esperávamos, mas teve uma melhora, aproximando-se dos 500. E no último final de semana, para nossa surpresa, apesar de ainda estar um tempo chuvoso, nós superamos os 600 veículos, né, entre ônibus e vans de excursão, o que foi uma expectativa muito boa e mostrou-se isso no resultado da festa, com a satisfação de todos, inclusive dos nossos expositores, com o movimento que ocorreu tanto dentro quanto fora do Palácio Cristal. Fazendo essa somatória dos 3 fins de semana, a gente tem aproximadamente 1.500 ônibus de turismo chegando aqui na cidade apenas nos fins de semana, sem contar, é claro, com toda a movimentação que a gente tinha de segunda a sexta aqui na festividade. Então mostra que realmente é um resultado bem expressivo. E ainda nesses Exato. Números... Desculpa te cortar, claro, Hugo, mas isso ainda tem, né, que nós estamos ainda fazendo um levantamento também com a Elovias, com a quantidade de carros particulares, né, que em breve nós teremos também esse número. Estamos essa semana trabalhando em cima desses dados aí da Bauerfest. Perfeito. Um outro dado que vai ajudar bastante a dimensionar realmente o tamanho dessa festividade. Exato. Nessa edição de 2026. E eu queria perguntar também justamente sobre outros possíveis números expressivos que nós tivemos nessa edição. Então, nós estamos ainda aguardando, né, com os nossos expositores resultados a nível de consumo, né, de chopp, do salsichão, que é o principal prato típico gastronômico ali da festa. Mas algo que nos surpreendeu muito positivamente também
nós tivemos uma van fazendo o transporte da festa para a Rua Teresa. Foi uma forma que nós tivemos de poder impulsionar também a economia na Rua Teresa, levar os turistas até o local, né, e de lá também levá-los para a festa. Então nós tivemos uma surpresa muito grande. Nós tivemos em média aí cerca de 300 a 350 passageiros por final de semana fazendo essa circulação, no caso por sábado e por domingo, se é mais de 600 passageiros por final de semana durante a festa, né, nesse transporte dessa van, fora nos dias de semana que ela funcionou também. Então isso foi um número muito positivo, né, que nos deixou muito satisfeito por saber que nós pudemos também colaborar com a economia na Rua Teresa, visto que desde a tragédia ocorrida, onde o Alto da Serra e a Rua Teresa foi um ponto bem afetado, ainda vem se recuperando, né, economicamente, comerciantes reabrindo suas lojas. Então a Bauerfest ela pôde colaborar com isso também. E até um ponto bem importante a gente destacar que antigamente, até há uns 10, 15 anos atrás, a Rua Teresa era justamente o point de Petrópolis. As pessoas vinham para Petrópolis justamente para vir para a Rua Teresa. E agora, depois de tudo que aconteceu, todas essas mudanças que a gente tem tido no comércio, é uma maneira da Bauerfest conseguir trazer de volta essa tradição aqui para a cidade, não é mesmo? Exato. A Rua Teresa, você colocou muito bem, um grande colaborador com o turismo local, né, porque o turismo de compras ele acaba impulsionando, né, todo o turismo e todo o comércio local. E a Rua Teresa vem aí numa fase de recuperação, pós-pandemia, pós-tragédia, né, muitos comerciantes que perderam ali, né, os seus estabelecimentos, os seus negócios, alguns não conseguiram se recuperar. Então é muito importante o trabalho de toda a cidade nisso. E o turismo se unir com a Rua Teresa é muito importante. Como eu já disse aqui, o turismo de compras é um impulsionamento muito forte para a economia local. E, claro, acaba o turista chegando, fazendo suas compras, e aí ele também consome na rede de restaurantes, na rede gastronômica, acaba sobrando aquele tempinho para visitar um atrativo turístico. Então, isso é muito importante para a gente movimentar a nossa economia. E o nosso intuito, caso permanecendo à frente da Secretaria de Turismo, o tempo que estivermos lá, é justamente fazer esse link, né? O Abrace a Bauer, por exemplo, que é uma ação que a Secretaria de Turismo realizou, incentivando o comércio local a se caracterizar, né, com o tema Bauerfest, é muito importante na questão do pertencimento, de inserir o comércio local na festa e poder fazer essa ligação, né, da festa com o comércio. Procuramos alcançar a Rua Teresa, a Rua 16 de Março já vem participando desde o ano passado, também nos temas, na questão da decoração temática, com os eventos que acontecem na cidade, e isso é muito importante para o comércio, é muito importante para a nossa economia. E até, de outras vezes, nós já comentamos também sobre esse tópico, que é justamente transformar a cidade não apenas a cidade de fazer o bate-volta, fazer que as pessoas permaneçam aqui no município, conheçam os atrativos turísticos, vão na festividade, vão na Bauerfest e permaneçam na cidade, as pessoas pernoitem aqui, e é um tópico muito importante, ajuda a movimentar muito toda a cadeia econômica do município, não é mesmo? Sim, exatamente. O intuito é esse, é nós trabalharmos a cada dia mais. Nós temos sentado com o secretário de Cultura, Denilson, com todo o trade do turismo, para que nós possamos elaborar novas estratégias, oferecer novas experiências, né, para o turista, porque nós temos uma diferença do visitante para o turista. O visitante é justamente esse do bate-volta. O turista é aquele que pernoita pelo menos uma noite na cidade, aí ele já está turistando. Então, o intuito é esse, nós temos conteúdo turístico para isso, para que a pessoa fique 3, 4 dias na cidade, aproveitando o turismo histórico, cultural, religioso, cervejeiro, turismo de natureza, né? E principalmente nessa época do ano, que é a nossa alta temporada. Então, nós temos trabalhado bastante, agora pós-Bauer, como você muito bem disse, sendo o nosso maior evento. Nós estaremos focados nos próximos eventos que virão, mas também trabalhando outras alternativas para que possa manter o turista na nossa cidade. Perfeito, Ney. E vale a gente destacar, você já falou sobre o Abraça Bauer e diversos outros eventos que a gente tem pela cidade ou na própria Bauerfest. São quase 3 semanas de festividade. Queria que você falasse um pouquinho justamente quais foram, na sua opinião, os principais destaques que a gente teve nessa edição da Bauerfest. Essa questão do pertencimento foi um ponto muito importante, né? Porque nós começamos ano passado um trabalho de visitar
as escolas da rede municipal, em parceria com a secretária de Educação, a Poliana, e levarmos palestras mostrando a importância do turismo para o morador da cidade, como isso é importante para a nossa economia, mostrando para os nossos alunos da rede como é importante ver o turismo como uma oportunidade de carreira profissional. Então esse trabalho ele foi bem positivo nessa questão do Petropolitano querer se envolver mais, né? Não só com a Bauerfest, mas com os nossos atrativos turísticos. O Museu Imperial, né? Depois de algumas reuniões, abriu agora com a gratuidade aos domingos. Isso é muito importante para que as famílias interajam. Tem pessoas que nunca entraram dentro do Museu Imperial, moradores da cidade. Então nós tivemos essa sensibilidade de entender que é importante que o Petropolitano ele visite os atrativos turísticos, ele tenha também essas experiências que a gente oferece para os turistas, para que eles entendam o quanto isso é importante, na geração de emprego, em movimentar a nossa economia. Então essa questão do pertencimento foi um dos destaques que nos fez perceber uma participação maior do Petropolitano na festa, né? Fora as nossas atrações culturais, né, que foram destaques aí em trazer o público, né? A Banda do Barril esse ano com uma novidade de ter participado todos os dias, né, da Bauerfest. É uma banda de muito sucesso lá do sul do país, que participa de festas germânicas no país inteiro. Então eles são um excelente atrativo e a gente notou também que essa questão de fortalecer, né, as apresentações culturais, artísticas nos eventos é muito importante para que a gente possa atrair o público também com uma expectativa muito legal. Inclusive, falando sobre as atrações, vale a gente destacar justamente que infelizmente acabou, e acabou no mesmo dia da Bauerfest, o nosso sonho do Hexa. E a gente tinha a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira, no telão específico do palco da Bauer, que também trouxe mais gente para a festa, não é mesmo? Exato, exato. Foi muito bacana, né? Não é a primeira vez que isso acontece, em outra Copa do Mundo nós tivemos essa oportunidade também já de acontecer isso na cidade, e dessa vez foi muito bacana porque no palco principal, né, onde tinham ali as apresentações dos grupos folclóricos, das nossas principais atrações, essas atrações foi uma programação feita para que no momento dos jogos, né, as atrações pausassem ali as suas apresentações e os jogos fossem transmitidos. Então, na primeira fase foi muito bacana poder ver ali o Palácio de Cristal lotado, muitas pessoas, os petropolitanos que deixaram seus lares, né, para ir assistir, os turistas, enfim, que já estavam ali pela festa, foi muito legal. Como você disse, lamentavelmente, nós queríamos encerrar a Bauerfest com chave de ouro, né, com o Brasil classificado para a próxima fase, mas não foi possível. Mas mesmo nesse último dia, apesar da chuvinha que estava acontecendo, estava lotado o Palácio de Cristal, o público se empolgou nessa questão de assistir ali, de unir, né, numa só torcida. Foi muito bacana, abrilhantou muito a festa e, como você muito bem disse, atraiu muita gente, né? As pessoas que saíram com suas famílias, no conforto das suas casas, de assistirem nas suas TVs, para poder viver aquela atmosfera ali, que foi muito legal. E, querendo ou não, a gente tem que destacar também que, apesar da derrota, tem todo esse sentimento de união que também ajuda nos momentos desses baques, dessas derrotas. Então, estava todo mundo unido naquele propósito, vendo o jogo, e todo mundo se acolheu, vamos dizer assim, Exato. naquele momento que, infelizmente, culminou na nossa eliminação. E vale a gente destacar, você até citou sobre essa chuvinha do domingo, inclusive a gente tinha um desfile marcado justamente para a data, só que, infelizmente, não conseguiu acontecer, não pôde ser realizado por conta dessas questões climáticas. Queria que você falasse um pouco justamente sobre essa decisão de cancelar o desfile. Depois nós fomos cedo ao local, né, e fizemos uma verificação ali junto com o CEPETRANS, com outros órgãos, e o trecho em que ocorre o desfile, né, como muitos trechos ali no centro da cidade, né, áreas tombadas, então ali é uma área que é de paralelepípedo, né, ali não se pode asfaltar aquele trecho. E o paralelepípedo ele é muito escorregadio, né? Então, apesar de ter sido uma chuva fina, uma garoa, e ali ser um local, quando não ocorre o desfile, também ser ônibus de excursões que param ali, então acaba que, devido muitos ônibus, principalmente durante a Bauer, que estavam parando ali, desembarcando turistas, você acaba também tendo uma liberação de um pouco de óleo, que é normal sair desses tipos de veículos, de vans, de ônibus. Então a pista estava muito escorregadia, e nesse desfile nós temos
muitos componentes de grupos folclóricos que estão há muitos anos no grupo, o Clube 29 de Junho, ou seja, pessoas de idosos que participam do desfile, tem crianças, a quantidade de crianças é muito grande. Então, nós entendendo que poderia haver um risco de algum tipo de acidente, né, nós verificamos, e até bem próximo da hora do desfile ainda estava caindo uma garoa. Então, por medida de segurança, em acordo com os organizadores, né, e os órgãos que estiveram ali verificando, nós vimos que, por medida de segurança, era aconselhável não ter o desfile, né? E assim nós fizemos, e as atrações que teriam no desfile, os grupos folclóricos que desfilam e outras atrações, elas foram para o Palácio naquele horário, se apresentaram. Então o público ali foi orientado a ir para lá, tiveram a atração do mesmo jeito, mas por medida de segurança o desfile foi cancelado. É claro, segurança em primeiro lugar, a gente Claro. sempre tem que destacar isso. A festa tem que terminar como uma festa, não apenas causar um acidente ali Sim. por uma insistência. É Perfeito. bom que assim, a gente ainda teve atração, com uma atração um pouco deslocada, mas ainda assim, todas as pessoas que quiseram ainda puderam presenciar de uma maneira um pouco diferente. Ney, eu acho que a gente já falou dos principais tópicos, justamente pontuais da festa. Eu queria falar agora sobre um assunto mais geral, que envolve toda a organização da Boerfest. Nesse ano a gente teve uma cervejaria como patrocinadora master. Queria perguntar justamente qual é a importância de ter um grande apoiador nesse sentido para a realização dessa edição da festa. A importância, Hugo, é total, né? Ainda mais visto a atual situação do município, né? Hoje, e claro, não digo só do município, mas do estado e do país, né? Hoje nós acompanhamos todo o processo da empresa contratada para fazer a captação de recursos e nós presenciamos a dificuldade, né, para captar esses recursos. Apesar de todos entenderem, né, e conhecerem, saberem da importância da Bauernfest, não só para Petrópolis, por ser a maior festa germânica do estado, a segunda maior do país, e mesmo assim a dificuldade foi muito grande devido à situação que o país enfrenta, o nosso estado vivendo aí, estando com um governador interino, né, com algumas pastas ainda com indecisões em relação aos seus secretários, enfim, líderes. Então, tudo isso dificultou muito, né, para que nós conseguíssemos. Mesmo assim, o governo do estado deu todo apoio, né, o apoio que foi possível, foi muito bom, a gente aproveita aqui para poder agradecer. E quase que no apagar das luzes, depois de muitas reuniões, de muita conversa, conseguiu se consolidar esse patrocínio master dessa cerveja. E foi muito importante porque, primeiro, que foi um parceiro que já conhece os trâmites da festa, porque eles também são, ele é também o patrocinador oficial da Oktoberfest em Blumenau, em Santa Catarina. Então já veio com todo esse peso para a gente, né? Facilitando muitas coisas, conhecendo todo o processo. E é claro que aí a gente consegue ficar mais tranquilo em relação a poder oferecer atrações de mais qualidade, ter um palácio mais bem decorado, enfim, tudo isso traz as consequências de um resultado muito positivo num todo. Então essa questão da parceria, do patrocínio master foi muito importante para que a festa pudesse ter o brilho que teve, apesar de um pouquinho de chuva, apesar desse ano nós termos uma data diferente do que é o comum. Foi um teste que foi feito a nível de tentar uma organização de calendário devido aos próximos eventos. Então tudo isso são coisas que oferecem riscos. É normal quando você tenta testar situações e estratégias para tentar conseguir melhorar. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas então a questão do patrocinador master superou todas essas coisas, umas que foram perfeitas, outras nem tanto, mas ajudou para que a festa corresse tudo bem e tivéssemos aí um ano muito bacana, um resultado muito positivo. O palácio ficou lindo, muito bem decorado, excelentes atrações, como eu disse aqui, né, culturais, apresentações. Então, eu não tenho dúvidas que esse patrocínio master foi muito importante e, claro, nós já estamos em conversações para que possamos já bem antecipadamente conseguir garantir também essa parceria para o ano que vem. Perfeito, Ney. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre essa edição da Boerfest ou sobre os eventos da cidade? Eu só queria a oportunidade aqui da tua grande audiência, da grande audiência da TV Correio da Manhã, agradecer a todos, né? Agradecer aos colegas secretários que se envolveram conosco, né, quando solicitados,
a CONDEP na manutenção do Palácio durante a festa, a segurança pública, as forças policiais, meu agradecimento aqui à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, ao apoio dado pelo Governo do Estado em reforçar a nossa segurança com o BPTUR, o Batalhão de Polícia Turística, a Cavalaria. O meu agradecimento aqui a todos os expositores com algumas dificuldades, todos tiveram compreensão, procuramos nos entender da melhor maneira possível. Meu agradecimento mais uma vez a toda a equipe da Secretaria de Turismo, né, a toda a imprensa pela cobertura, pelo acompanhamento, a divulgação da festa. Então, para mim foi uma grande honra viver essa experiência, né? São 37 anos de Bauernfest e eu vou poder olhar para trás e dizer que contribuí um pouco como secretário de Turismo a organizar uma dessas festas, uma das melhores que já aconteceram, como tantas outras. Então, o meu agradecimento aqui ao prefeito Ingo Ramos pela confiança, né, em nos nos dar esse voto de confiança à frente de uma pasta tão importante como o turismo e organizar uma festa tão importante como a Bauernfest. Então, todo o meu agradecimento aqui a todos e já estamos pensando na Bauernfest 2027, que com certeza será muito melhor. Perfeito, Ney. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um prazer conversar com você e, é claro, é sempre um prazer falar sobre o Bauernfest. Obrigado, Hugo. Parabéns pelo programa. Sucesso sempre para você aí, para todos os colegas aqui da nossa emissora. Perfeito, muito obrigado. E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa edição de hoje e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.